Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os amados irmãos e desde já uma boa noite a cada um dos queridos e dos irmãos da Igreja Presbiteriana em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, mas também a todos quantos estarão vendo, assistindo esse vídeo em que nós estaremos trazendo mais uma porção do estudo da Palavra de Deus para o culto de oração de nossa igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Mateus capítulo 6 e nós leremos o verso 9 ao verso 13. Mateus capítulo 6, nós leremos do verso 9 ao verso 13. Nos diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, muito obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, nos socorrido. Obrigado pela tua palavra que lemos e obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da tua lei. É o que nós rogamos a ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós falamos na semana passada, na terça-feira passada, falamos sobre as considerações importantes a respeito da oração. Nós estamos trazendo para os irmãos um pequeno estudo sobre a oração do reverendo Simonton de Araújo, na revista Vida Nova. E nós vimos sobre as considerações importantes acerca da oração, que devemos orar sozinho, que devemos orar na igreja com os irmãos, que devemos orar em todo o tempo, e veremos hoje os empecilhos também à oração, que no caso é o egoísmo, o pecado, a discórdia e a incredulidade. E hoje nós veremos alguns ingredientes importantes da oração. São ingredientes necessários, ingredientes importantes que devem constar, que devem estar presentes em nossas orações ao Senhor em nome de Jesus. Então, o mais comum é que nós enchemos nossas orações de pedidos, mas nós temos outros assuntos para apresentar a Deus, com os quais conversar com Ele e pelos quais mantermos comunhão com Deus. Então, geralmente, as nossas orações elas estão muito cheias, recheadas de muitos pedidos, de muitas súplicas, mas a oração ela não deve conter apenas pedidos. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, me dê aquilo outro. Mas nós precisamos colocar outros assuntos na oração. E é o que nós poderíamos dizer tipos de oração. Então, nós precisamos colocar em nossas orações a adoração. Adoração tem a ver com exaltação à grandeza de Deus, onde nós exaltamos, onde nós louvamos a Deus pelo que Ele é. Então nós engrandecemos, nós exaltamos a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua santidade, pela sua beleza, pela sua grandiosidade, pelo seu esplendor, pela sua luz, pela sua majestade, onde nós
bendizemos, engrandecemos a Ele pelo que Ele é. Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, portanto, Ele deve ser adorado por nós pelo que Ele é. E nós devemos dizer isso em nossa oração, apresentar a Deus as nossas orações, engrandecendo a Ele pelo que Ele é, porque Ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom. Portanto, a adoração acontece na oração quando nós dizemos para Deus que nós o amamos pelo que Ele é e não simplesmente pelo que Ele fez ou pelo que Ele faz a nosso favor. Um outro ingrediente que deve constar em nossas orações é o louvor. E aí, podemos dizer, qual a diferença entre louvor e adoração? Existe uma diferença. E nós devemos, então, louvar a Deus, e louvor é ação de graças. Louvor é gratidão, agradecimento, sim, por aquilo que Deus fez e faz a nosso favor. Então, o louvor é o reconhecimento do que Deus tem feito. Devemos louvar até pelas dores e espinhos que Deus deixa que chegue à nossa vida. Eles, os espinhos e dores, têm um bom propósito na vida do cristão. O sofrimento tem um bom propósito na vida do cristão. Nós devemos, de alguma forma, aproveitar este momento de quarentena para realizarmos, para fazermos alguma atividade que a gente não faria em outro momento. Que tipo de atividade? Por exemplo, fazer um curso à distância. Procurar se organizar e estabelecer um horário adequado para estudar à distância. Se inscrever em um curso profissionalizante, em um curso adequado à distância, EAD, para dessa forma não apenas termos o que fazer, mas também aproveitarmos o momento para, quando terminar esse período, a gente já ter uma outra formação, já ter uma outra habilidade, uma outra competência para desenvolver aí no mercado de trabalho. Vai a dica. Então precisamos louvar ao Senhor, bendizê-lo e darmos as nossas ações de graças pelo que Deus fez e pelo que Deus faz em nosso favor. Mas na oração, ela também deve conter a confissão de pecados. Então, as nossas orações devem conter um elemento de adoração, onde eu reconheço a grandeza de Deus. Deus é santo, Deus é todo-poderoso, Deus é justo, Deus é misericordioso e por aí vai. Mas também deve haver o louvor, a ação de graças, o agradecimento por aquilo que Deus tem feito por nós. Mas também deve haver na oração a confissão de pecados. Nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. E aí, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos analisar, examinar o nosso coração, como Paulo nos recomenda lá aos Coríntios: examinai a vós mesmos se permanecerdes na fé. E nós então examinarmos o nosso coração, verificarmos o nosso dia a dia, se em algum momento nós não pecamos contra Deus e não nos desviamos dos seus caminhos. E reconhecendo que temos nos desviado dos caminhos do Senhor, nós então reconhecer esse pecado, essa desobediência à palavra de Deus e pedir perdão em arrependimento e fé. Pedir perdão a Deus em nome de Cristo Jesus, em arrependimento sincero, em fé em Cristo Jesus como nosso perfeito advogado. Precisamos, portanto, dizer a Deus onde fracassamos, dizer a Deus onde nós precisamos ser ajudados, dizer a Deus as nossas tentações. Senhor, eu tenho sido tentado nesta área da minha vida. O meu calcanhar de Aquiles é este aqui. Esta é a minha fraqueza.
Não tenho problemas com a barra de ouro, não tenho problema com a barra de saia, mas Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu tenho problema com a barra do conhaque. Então, reconheça os seus pontos fracos, suas fraquezas, as tentações que você tem sofrido e confesse-os ao Senhor em nome de Jesus. A oração também deve conter o elemento de intercessão. Elemento de intercessão é quando nós oramos por outras pessoas. Então você adorou a Deus, você bendisse, louvou, agradeceu a Deus as bênçãos que Ele tem lhe concedido, você confessou seus pecados, você também já fez algum pedido específico em sua vida, mas você precisa interceder, orar por outras pessoas. E aí você pode orar pela sua família, você pode orar pelos seus filhos, você pode orar pela sua esposa, você pode orar pelo seu esposo, você pode orar pelos seus irmãos, pelos seus pais, você pode orar pelos seus vizinhos, você pode orar por irmãos da igreja que estão enfermos, você pode orar por toda a igreja, você pode orar pela sua cidade, você pode e deve orar pelo seu estado, pelo seu país, você deve orar pelas outras nações que estão enfrentando situações semelhantes à que enfrentamos aqui no Brasil e, portanto, você deve interceder por outras pessoas. Seguindo a recomendação do apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, nós devemos orar pelas autoridades, por todas elas, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e respeito. Se nós vivemos dias difíceis, de roubos, assassinatos, violências, maus feitos, corrupções nos governos, etc., é porque nós, como igreja, também temos falhado em não orar pelas autoridades constituídas para que Deus intervenha nas suas vidas, nas suas mentes, nas suas consciências, em seus corações, para que eles todos, do menor ao maior, possam estarem compromissados com a verdade, compromissados com a ética, compromissados com a moral, compromissados com a segurança pública, compromissados com o bom andamento da economia, compromissados com o bem-estar da população de forma geral. Então, é nossa responsabilidade. Se queremos viver vida quieta e sossegada, com toda piedade e respeito, como o apóstolo Paulo diz, nós devemos orar por todas as autoridades, por todos os reis, por todos quantos estão investidos de autoridade. Deus deseja que façamos isto, Deus nos ordena que façamos isto, e, portanto, se você quer uma vida melhor para você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos e para o futuro da nossa terra, nós devemos hoje orar pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente e por todos quantos estão à volta destas pessoas e de todas as demais autoridades constituídas no país, para que nós tenhamos de fato um bom andamento do país, da cidade, do estado, e dessa maneira vivamos vida tranquila com toda a piedade e respeito. É nossa responsabilidade orar por todos, por nossos irmãos, familiares e por todas as pessoas. Paulo vai dizer que nós devemos interceder por todos os homens, apresentá-los diante do Senhor. Portanto, a intercessão é algo necessário, oportuno e urgente em nossos dias. Devemos lembrar, por exemplo, da intercessão feita pelo nosso irmão, o nosso irmão Jó. Jó, o sofredor, Jó, o servo de Deus íntegro e fiel, Jó, o homem que se desviava do mal e fazia o que era bom diante de Deus, mas Jó, que sofreu dura provação, duro sofrimento, mas que pela graça de Deus saiu do sofrimento vitorioso. Mas os seus amigos que foram até ele para o consolar, pelo contrário, pecaram com suas bocas diante de Deus. O Senhor diz, olha, vão até o meu servo Jó para que ele ore por vocês. A oração dele eu vou ouvir, a oração dele eu vou receber. E quando esses amigos chegam-se até Jó e Jó ora por eles, Deus muda a sorte de Jó. Deus abençoa a Jó. Jó era o moribundo, Jó era o enfermo, Jó era o amaldiçoado no sentido de estar em grande sofrimento e luto. Mas Deus usa Jó e Deus ouve a oração de Jó
e Deus abençoa os amigos de Jó e os perdoa por causa da oração de Jó, ou através da oração de Jó, na verdade, e Deus abençoa Jó enquanto Jó ora, enquanto Jó intercede pelos seus amigos. Um outro exemplo importantíssimo para nós sobre intercessão são as duas pessoas da Trindade que oram por nós. Primeiro é o nosso perfeito intercessor, o Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, homem perfeito, Deus perfeito, e Ele intercede por nós diante do Pai, apresentando sua obra redentora, sua obra salvadora a nosso favor. A outra pessoa da Trindade que ora por nós é o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis intercede por nós diante do Todo-Poderoso. Portanto, nós temos excelentes exemplos que devemos seguir para nos tornarmos homens e mulheres não apenas de oração, mas de intercessão pelos nossos irmãos, pelo próximo, pela nossa terra. Em último lugar, então temos os pedidos particulares. Os pedidos particulares em que você lança sobre Deus toda a sua ansiedade, como diz o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5, onde ele vai nos falar desta necessidade que temos de apresentar a Deus as nossas necessidades. No verso 7 de 1 Pedro, capítulo 5, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lance sobre Deus as suas preocupações, lance sobre Deus o seu estresse, lance sobre Deus as suas angústias, o seu sofrimento, lance sobre Deus toda a dor que invade sua alma, invade o seu coração. Deus cuida da gente, Deus cuida de nós, Deus cuida de seus filhos. Portanto, deixa para fazer os seus pedidos em último lugar. E aí, de repente, nesse percurso de oração, seguindo esses ingredientes da oração, você vai levar mais do que 5 minutos. Não precisa correr na sua oração. Ore ao Senhor, converse com Ele, tenha e desenvolva comunhão com o Senhor Deus. E precisa um outro ingrediente aqui na oração para você finalizar a sua oração. Você precisa orar somente em nome de Jesus. Sim, você precisa orar somente em nome de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 13 e versículo 14, o apóstolo João, ele vai nos dizer o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Portanto, Jesus, ele diz que nós devemos orar sempre em seu nome. Nós devemos finalizar nossas orações em nome do Senhor Jesus Cristo. É como se Jesus estivesse passando para nós um cheque em branco, e o cheque, portanto, já está assinado por ele, em nome de Jesus, e nós escrevemos no cheque o que necessitamos, os nossos pedidos, as nossas orações. Então, apresentamos este cheque preenchido por nós, assinado por Cristo, apresentamos a Deus. Portanto, nós devemos ter cuidado com o que pedimos a Deus. Primeiro, porque Deus só vai atender, só vai responder aquelas orações lícitas, aquelas orações que estão de conformidade com a sua vontade, que está revelada em sua palavra, ou que segue os princípios gerais da vontade de Deus revelados na sua palavra. Então não adianta pedir qualquer coisa a Deus. É necessário que peçamos o que precisamos, e é necessário que peçamos de acordo com a vontade de Deus. É necessário que nós peçamos a Ele coisas que sejam conformes com a sua vontade revelada nas Escrituras, e que, portanto, nós devemos usar de sabedoria,
e bom senso em nossas orações. Devemos compreender que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Não há outra pessoa que possa mediar a nossa relação com Deus. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, a gente faz os nossos pedidos, agradecemos e tal, e depois no final dizemos, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos falando que estamos nos dirigindo a Deus, que estamos nos achegando a Deus, estamos nos aproximando de Deus e queremos que Deus nos receba e queremos que Deus nos aceite através e somente por meio da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele é a única maneira, o único meio, o único caminho que nos conduz a Deus. Não há outro mediador, não há outra pessoa que nos leve à presença de Deus. Não há outro modo de entrarmos na presença de Deus. Não há outra forma de nos achegarmos a Deus. Não há outra forma de sermos recebidos por Deus. Não há outra forma de sermos aceitos por Deus em sua presença para que Ele ouça a nossa oração. Somente mediante a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que Deus ouve e responde nossas orações, é que nós somos recebidos por Deus, é que nós podemos entrar na presença de Deus somente através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, precisamos pedir sempre em nome de Jesus. Não precisamos de outro assessor, não precisamos de outro secretário do céu, não precisamos de outro medianeiro, não precisamos de outro mediador, não precisamos de um outro corredentor para nos aproximar de Deus ou para nos fazer chegar a Deus. Somente precisamos de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que na cruz do Calvário morreu por nossos pecados. Meus queridos, não existe outro mediador na Bíblia. E só clamamos e só devemos clamar no nome santo de Jesus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, o autor aos Hebreus vai nos dizer algo bastante interessante e que esclarece para nós esse ponto. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar nos santos dos santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, através do sacrifício redentor de Cristo Jesus. Compreenda aqui toda a obra redentiva de Cristo, sua vida de obediência, sua morte e ressurreição. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo oferecimento de si mesmo. Ele é o sacrifício, Ele é o holocausto pelos nossos pecados. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele diz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote não é outra pessoa, senão somente o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas que também é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E, portanto, ele é o nosso grande sumo sacerdote, que entrou nos céus de uma vez por todas, e ele nos representa, e ele está operando, trabalhando a nosso favor diante de Deus até hoje. Portanto, em nome de Jesus, que você possa usar estes ingredientes da oração e se aproximar de Deus usando unicamente a pessoa de Jesus Cristo. E eu usei a palavra usando, no sentido de que é apenas por meio de Cristo, por intermédio dele, através dele, que nós somos salvos e somos também recebidos por Deus em nossas orações. Vá a Deus em nome de Jesus. Vá a Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer isso agora novamente? Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado por tua bondade, graça e misericórdia para conosco. Aplica aos nossos corações a tua palavra. Ajuda-nos não apenas a sabermos destas verdades, desses ingredientes da oração, mas ajuda-nos a usarmos estes ingredientes em nossa vida de oração cotidiana, diária, para que nós cresçamos em nossa comunhão com o Senhor,
e para que nós possamos desenvolver cada vez mais a nossa vida de oração para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos tua graça, dá-nos teu favor. Olha para cada um de nossos irmãos que estão em suas casas, em seus cultos de orações nas casas, e que o Senhor abençoe a cada um deles, suas famílias, suas necessidades, ouvindo-os, socorrendo-os, dando-lhes a saúde que precisam, dando-lhes graça e favor, suprindo cada uma de suas necessidades, falando aos seus corações, animando-os nos seus íntimos, nos seus corações, em suas almas, e ajudando-os a permanecerem com perseverança em tua presença. Em nome de Jesus, olha também para a nossa cidade, olha para o nosso estado, olha para o nosso país e tenha o Senhor misericórdia dos nossos governantes para que sejam inteligentes, prudentes em suas ações e também que o Senhor esteja abençoando os cientistas de nosso país e dos outros para que encontrem uma vacina contra o coronavírus e que possam também encontrar um remédio eficiente para que possa ser estes administrados na população e nós possamos voltar às nossas atividades culticas, às nossas atividades laborais, possamos voltar às nossas atividades de estudantis e às demais atividades de nossa vida cotidiana. Sê conosco, Senhor Deus, dá-nos tua graça, teu favor, tuas misericórdias, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, tenham todos uma boa noite, que Deus nos abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, nosso Senhor. Deus nos abençoe.